Vamos lá, eu vou fazer a leitura dos versos 1 a 8 na versão transformadora. Diz assim: por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal. Era um sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Alguns fariseus os viram e começaram a protestar: veja, seus discípulos desobedecem à lei, colhendo cereal no dia de sábado. Jesus então respondeu para eles: vocês não leram as Escrituras, o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com os seus companheiros comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão para comer. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? E lhes digo: há alguém aqui maior do que o templo? Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se vocês soubessem o significado das Escrituras, quando diz: quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Bom, o tema deste mês de abril da nossa igreja é transbordando vida. Esse é um hábito que eu construí já há algum tempo, alguns anos, né, a respeito de trazer uma temática para a vida da igreja e mostrando assim que com essa temática fica mais fácil para a gente não só absorver o que a gente quer trabalhar ao longo daquele mês, mas também para que a gente possa discorrer de forma mais simples sobre cada subtema de cada domingo, aquilo que Deus quer tratar conosco naquela semana. O sermão de domingo é um sermão para que a gente fique digerindo ele, degustando ele ao longo da semana, até chegar uma próxima oportunidade de nós termos um próximo sermão para trazermos a luz e aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Bem, portanto, o tema desse mês é transbordando vida. E o tema, o subtema que nós estamos trazendo para o dia de hoje é florescendo as misericórdias. E eu estou trazendo a palavra misericórdia aqui no plural, porque a ação misericordiosa que nós precisamos ter, ela não se resume a um ato, a um tempo, a um dia, a um período, a um ano, mas ao longo de toda a nossa trajetória de vida. Portanto, sempre a gente vai ter que estar florescendo misericórdia. Então, florescendo misericórdias. Mas o que é florescer? Bom, o dicionário diz para nós que a etimologia da palavra florescer encontra origem no latim florescere, que de forma etimológica literal significa fazer brotar flores, ou cobrir de flores, ou a primavera florescer os campos, óbvio, de flores. Mas no sentido figurado, a gente tem alguns termos que são bastante complexos e até mesmo explicativos, elucidativos, de forma a entendermos melhor o que significa essa palavra florescer. No sentido figurado, ela pode significar chamar a atenção, brilhar, distinguir, trazer alegria. Ela pode significar passar a existir. Ela pode significar florescer os santos depois de Cristo. Ela pode significar tornar público, patentear, sorrir com florescimento nos lábios, né? Aquele sorriso bem expressivo. Pode significar tornar desenvolvido, prosperar, desenvolver. Ok? Então, a palavra florescer, ela tem uma abrangência bem grandiosa. Então, a gente pode começar a partir daí a entender muitas coisas. Quando nós falamos em florescer, nós estamos simplesmente trazendo florescimento à vida das pessoas, estamos trazendo alegria à vida das pessoas,
misericórdias. Mas o que é misericórdia? Bem, etimologicamente, misericórdia vem da palavra, a junção de duas palavras, miséria ou miserê e cardia, que vai dar córdia, cardia. A miséria e cardia significa exatamente um coração miserável. É óbvio que você entendeu isso, né? Porque cardia, se misericórdia ou córdia vem de cardia, obviamente vem de coração, está intrínseco a palavra coração. Por isso que quando a pessoa tem um problema de coração, ela é chamada de um cardíaco. E quando a pessoa vai num médico específico do coração, especialista do coração, ela vai num cardiologista. Portanto, a palavra misericórdia, ela está nesta junção de miséria, miserável e cardia, coração. Ou seja, ter misericórdia é ter um coração miserável. E aí você talvez esteja pensando assim: nossa, mas então é ter o coração do mendigo? Não, não é isso. Não é ter o coração do mendigo. É ter um coração que está humildemente devotado e dependente de Deus. Isso significa ser miserável. É alguém que está dependente totalmente, plenamente de Deus. Ok, irmãos? É óbvio que a gente chama o mendigo de miserável, né? E talvez ele até o seja, mas talvez o mendigo seja um miserável por ser desprovido de bens materiais, e talvez nós, ou alguns de nós, ou quem sabe todos nós, ou quem sabe nenhum de nós, mas alguns que assim são, sejam ricos e muito providos de coisas materiais, mas ainda assim sejam miseráveis, mas não miseráveis de coisas materiais, mas miseráveis da presença de Deus em suas vidas, do poder de Deus em suas vidas, da unção, da sabedoria de Deus em suas vidas. Portanto, a gente precisa entender exatamente isso. Miserável não é muito aquilo que a gente pensa que é, mas miserável é ser dependente de Deus, é ser plenamente dependente, devoto ao Senhor. Por isso Jesus diz que Ele quer misericórdia e não sacrifício. Jesus não dizia que estava desprezando o sacrifício. O que Ele estava querendo dizer é que a obediência do coração é muito maior do que o sacrifício. Ele não estava desprezando os ritos religiosos, porque, queridos, uma das falácias mais dramáticas e trágicas que a gente tem nos dias de hoje é que religiosidade não é espiritualidade. Isso é uma falsa doutrina que estão tentando imprimir na vida dos crentes. Queridos, não existe espiritualidade sem religiosidade. É necessário nós, cada dia, a cada tempo, a cada ano que passa, nos fortalecermos mais em religiosidade. Quanto mais nós nos tornamos religiosos, mais nós nos tornamos espirituais, porque uma coisa está atrelada à outra. Ser religioso é entender que eu preciso sim orar. Ser religioso é entender que eu preciso sim ler a Bíblia. Ser religioso é entender que eu preciso sim estar na igreja. Ser religioso é entender que eu preciso sim entregar as minhas ofertas e os meus dízimos na casa do Senhor para expressar a minha fidelidade, o meu amor, a minha dependência a esse Deus pleno e grandioso na minha vida, que tem me dado infinitamente mais do que eu penso ou sonho. Portanto, queridos, a religião ou a religiosidade está atrelada à espiritualidade. As duas coisas caminham juntas, elas não se dissociam. Jesus então está dizendo: o mais importante
é ter um coração obediente. Isso é que realmente provoca mudança de vida, porque não adianta, aliás, não tem efeito, não produz nada eu fazer todas estas coisas, eu ler a Bíblia, eu orar, eu entregar dízimo, entregar oferta, eu estar na igreja todos os dias, se o meu coração não está dependente, humildemente de Deus. Não adianta. Como eu estou dizendo, as duas coisas precisam estar juntas. E é isso que Jesus está dizendo para eles. Jesus está dizendo para eles que eles estão muito preocupados com a lei, com o legalismo, mas eles estão se esquecendo de ser misericordiosos, de praticar a misericórdia, de colocar um coração realmente miserável na presença de Deus. Nesse momento, Jesus dá uma das boas lições que o Evangelho é capaz de nos dar. Jesus vai parafrasear, ou quase que citar integralmente o profeta Oséias, quando lá atrás o profeta já havia dito: pois quero misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus vale mais do que os holocaustos. É isso que o profeta Oséias vai dizer no capítulo 6, versículo 6, lá atrás. E nessa lição resumida sobre a misericórdia de Deus, Jesus traz algumas coisas que nós precisamos aprender aqui. A primeira delas, quando ele nos ensina como florescer misericórdia a partir deste texto, é que a gente não deve confundir ou perverter a misericórdia. Repito, não podemos confundir ou perverter, que é a mesma coisa que tornar perverso, que modificar, que anular, que alterar a misericórdia. E o que esses homens estavam fazendo era exatamente isso. Esses fariseus estavam fazendo era exatamente isso. Confundindo, pervertendo, adulterando a misericórdia de Deus. Revisitemos os versículos de 1 a 4, quando ele diz, vou ler aqui na minha versão: por aquele tempo Jesus estava caminhando pelos campos de cereal num sábado. Seus discípulos sentiram fome. Irmãos, vocês que visitam as fazendas, que conhecem a roça, com muito mais propriedade, até mais do que eu, que sou um homem do ambiente não rural, mas urbano, vocês que conhecem muito mais o rural do que eu, vocês sabem que quando vocês estão visitando a roça de vocês, nada é muito perto. Quando vocês estão caminhando pelas fazendas, pelos sítios, pelas estâncias, pela roça, nada é perto. Parece que é perto para vocês, porque vocês já estão acostumados. Mas para mim, que sou urbano, nada é perto. A gente, foi lá visitar a irmã Bruna, e ela disse: é pertinho da porteira até lá, na minha casa. Realmente, para ela, para a família dela, é perto, porque eles estão acostumados. Quando nós nos acostumamos com o ambiente, com o habitat, aquilo se torna normal, comum, natural, e a gente faz com leveza, com tranquilidade. Mas, para mim, que vem do contexto urbano, não é perto, é longe. Jesus e seus discípulos estavam caminhando pelas searas, pelas plantações de cereais. E, olha, eles estão caminhando na plantação de cereal e sentem fome. É como se aqueles que criam vaca, aqui, no caso do nosso irmão Anderson, estivesse caminhando lá no meio das vacas, lidando com elas, e de repente ele sentisse fome, ou vontade de beber um leite. O que lhe impediria de ir lá e ordenhar a vaca e tirar o leite e tomar aquele leite na hora? O que lhe impede de fazer isso? Ele está com fome. Assim estavam os discípulos de Jesus, caminhando, tentando passar por aquelas
plantação de cereal ali, passando por ali, e sentiram fome. E foram lá, diz o texto, e começaram a colher e comer. Colher as espigas e comer. É muito interessante que sempre tem alguém para fazer críticas, né, para nós. E ali estavam os fariseus, sempre como homens muito críticos. Eu costumo dizer, e sempre reitero isso, que os fariseus não estão errados. De tudo não estão errados. Eles estão prezando pela lei, pela ordem. E alguém precisa prezar por isso. Eles estão errados em prezar pela lei e colocar a lei acima, colocar a ordem acima da misericórdia. E é isso que o Senhor Jesus está aqui querendo repreender eles. E que está querendo também chamar a nossa atenção. Muitas vezes nós caminhamos dessa forma, achando que pela legalidade da coisa, pela ordem da coisa, nós não podemos ter algum tipo de flexibilidade nos nossos atos, na nossa maneira de ser. E começamos a tecer críticas para um ou para outro, para A ou para B, que nós mesmos não gostaríamos de receber estas críticas. Jesus está querendo falar isso com os seus discípulos, mostrar para eles principalmente, porque, meus irmãos, a preocupação de Jesus é ensinar aos seus discípulos. Ele não está preocupado em responder aos fariseus. Ele está respondendo aos fariseus para ensinar aos seus discípulos. Ensinar aos seus discípulos que não se devem confundir ou perverter a misericórdia. Muitas vezes em nossa caminhada cristã nós confundimos as ações e não sabemos perceber o real valor que está inserido em cada ato, em cada ação que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida. Jesus lidou com os críticos em várias oportunidades. Não foram só os fariseus, foram também os saduceus, os escribas, os zelotes. Lidou com a crítica dos seus próprios discípulos que andavam com ele, em muitos momentos. Portanto, Jesus, nesse momento, ele quer simplesmente mostrar para nós que há uma necessidade de mantermos as nossas práticas legais, sim. Acho que já falei isso aqui em outra oportunidade. Nós não estamos num contexto de praia ou de uma região muito calorenta do Rio de Janeiro. Portanto, não é muito lógico eu vir para cá de bermuda pregar, né? Acho que vocês ficariam escandalizados se eu viesse pregar de bermuda e servir a ceia de bermuda. E ficariam escandalizados, como os fariseus também ficariam, de forma coerente. Porque isso é prezar pela ordem, pela legalidade. Puxa, pastor, peraí. Logo o Senhor, que tem essas pernas torneadas tão lindas, vem pregar de bermuda. O que isso vai fazer com as senhoras? Ou o Senhor vem pregar com a camisa aberta, com esse peito bonito, esse peitoral bonito, cabeludo? Isso vai fazer o que? Vai chamar a atenção das senhoras. E vocês estão pensando pela legalidade, é o certo. Porque o contexto realmente está errado. Não está tão calor assim que eu não possa vir com esta roupa de calça. Não está tão calor assim que eu não possa vir pregar ataviadamente de acordo com o contexto que nós estamos aqui, que é um contexto que, embora a gente brinque, eu tente aqui trazer um pouco de algo lúdico para vocês, é um contexto de seriedade. É um contexto de seriedade. E que está diferente se nós estivéssemos numa igreja de frente para a praia, num calor de 60 graus, como é no Rio de Janeiro. Seria um outro contexto, uma outra história. Jesus está mostrando para eles. O contexto é, eles com fome no meio de plantação de cereal. Por que não comer? Por que não comer?
plantações, e se vocês andam por elas, e se quando vocês andam por elas, vocês dizem assim: ah, hoje é domingo, hoje não sei se vocês visitaram as plantações de vocês, hoje é domingo, e por ser domingo, eu não vou de jeito nenhum, hoje é dia do Senhor, eu não vou de jeito nenhum colher aqui algo para comer, não pode de jeito nenhum. Já estaria errado, porque vocês estariam andando nas plantações de vocês no dia de domingo. Jesus está querendo mostrar para eles isso. Nós somos muito misericordiosos quando nós falamos de nós mesmos, irmãos. Rapidamente a gente quer ser compreensivo, quer ser paciente, longânimo, quando a gente está tratando com a gente mesmo. Ah, mas você fez isso, mas eu fiz, porque traz um monte de desculpa. Eu fiz por conta disso, daquilo outro. Traz um monte de desculpa. Mas quando se trata do outro, aí eu aponto o dedo, eu critico, eu falo, eu digo que ele não tem que fazer, está errado. Não confunda e nem perverta a misericórdia, irmãos. Os críticos, eles são assim. Eles não perdem a oportunidade de verem e julgarem as outras pessoas. Jesus está querendo mostrar isso em primeiro lugar para eles. Em segundo lugar, Jesus está querendo mostrar para eles e para nós que para florescer misericórdia é preciso conhecer a palavra de Deus, irmão. Hoje nós estivemos aqui na escola dominical e eu quero fazer um apelo para você aproveitar esse momento muito bacana, esse ensejo que o Senhor está nos dando nesse momento, coisa linda. Muitas vezes nós não florescemos misericórdia, não temos competência para florescer misericórdia quando a gente está no dia a dia com a sociedade, porque a gente não conhece a palavra de Deus. Queridos, na terça-feira, não, na quinta, né? Na quinta-feira, nós estivemos na casa da irmã Maria da Glória. Outra oportunidade, chegamos lá para fazer bolo, fizemos golaço, e lá estava o irmão Jairo, e o irmão Jairo começou a fazer algumas indagações, algumas perguntas, e ele disse: pastor, eu prefiro esse momento aqui, porque nesse momento a gente tem como conversar de forma mais informal, e o Senhor trazer algumas elucidações que são melhores para a gente entender do que lá no culto, porque lá no culto vocês estão aqui silentes, me ouvindo, porque esse é o contexto, é assim que tem que ser. Porque imagina agora, eu pregando aqui, aí a Ana Paula quer falar, o Anderson quer falar, o Eliseu quer falar, vai virar uma bagunça. Então esse é o momento em que o pregador fala e vocês ouvem, e ouvem mesmo. Mas às vezes a gente perde essas oportunidades, como é o caso do gol, como é o caso da escola dominical, escola bíblica. Eu prefiro até esse nome, falei isso aqui hoje, a escola bíblica, que é o momento onde a gente pode discorrer, conversar, debater, perguntar. A gente perde essas oportunidades de se preparar melhor para florescer a misericórdia. Porque para florescer a misericórdia é preciso conhecer a palavra de Deus. Olha o que diz o texto nos próximos versos. Eu vou continuar lendo aqui na versão transformadora. Versículos 4, 5 e 6. Perdão, 5, 6 e 7. Desculpe, 5, 6 e 7. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? E lhes digo: ao
vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras, que diz: quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifício. Irmãos, como é que eu vou dar para alguém o que eu não tenho? Como é que eu vou oferecer misericórdia para alguém se eu não aprendi o que é ser misericordioso? Como é que eu vou oferecer para alguém? Lembram da etimologia da palavra misericórdia? Desculpa, porque eu estou falando mais alto, a garganta está indo. Como é que eu vou dar um coração miserável para alguém se eu não sei o que é isso? Como? Se eu não aprendi o que é isso. Às vezes eu não sei, não é porque eu sou uma pessoa rebelde, inconsequente, não quero saber. Não, eu não sei porque ninguém me ensinou. A gente viu isso aqui hoje na escola dominical. O texto que a gente estava estudando aqui. Ia lá o eunuco, voltando do templo, o lugar onde ele deveria ter aprendido sobre isso, e a gente viu aqui no contexto por que ele não aprendeu. Se você quer saber o que ele não aprendeu, venha na escola dominical. Ia lá o eunuco, no contexto que ele voltou do templo de Jerusalém e lendo o rolo do profeta Isaías, na sua carruagem. Texto de Atos, seu capítulo número 8, que você confira lá. De repente, Filipe, que está indo na direção de Samaria, para pregar para os samaritanos, ouve aquele homem lendo o texto de Isaías. Se você quiser saber o texto também, pergunte a um dos irmãos que estavam na escola dominical, uma Dorinha, ela vai saber. E vinha ele lá, lendo o texto de Isaías. E Filipe virou para ele e falou: entendes o que está lendo? E o eunuco respondeu para ele simplesmente assim: é um tapa na cara de quem leva a sério a religiosidade. Como é que eu vou entender se não tem quem me explique? É um tapa na cara. Porque a obrigação de explicar a quem não entende sobre a palavra de Deus é nossa, minha e sua. Filipe então disse para ele: vamos lá, eu te ensino. E ele falou: sobe aqui e me ensina. E Filipe caminhou com ele, ensinando para ele. Irmãos, se nós não estivermos preparados, nós não conseguiremos ensinar. Se nós não estivermos de verdade envolvidos com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, nós não conseguiremos ensinar. Jesus, nesse texto, nesse contexto que nós estamos vendo aqui, ele vai utilizar pelo menos seis, irmãos, textos bíblicos. Olha só, quantos textos bíblicos Jesus vai ensinar nesse contexto. Primeiro, ele vai falar, ele vai ensinar para eles o texto de Deuteronômio, ele vai ensinar para eles o texto de Levítico, ele vai ensinar para eles o texto de 1 Samuel, ele vai ensinar para eles o texto de Números, e ele vai fechar ensinando para eles o texto de Oséias, pelo menos 6 textos do Antigo Testamento. Se Jesus não conhecesse isso, ele teria como falar isso para aquelas pessoas? E ele está falando com homens que conheciam aquilo, que eram os fariseus, eram os doutores da lei.
Irmãos, para florescer as misericórdias de Deus, é preciso que de verdade a gente conheça a palavra de Deus. Se a gente não conhece a palavra de Deus, a gente não tem competência para ensinar a palavra de Deus. Se a gente não conhece a palavra de Deus, a gente não tem competência para ensinar o que é misericórdia. A gente não aprendeu de verdade o que é misericórdia, não tem competência para ensinar o que é misericórdia. Em terceiro lugar, para florescer as misericórdias, é necessário entender que Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do sábado. A palavra sábado é Shabbat, que significa apenas descanso, mas que foi interpretada como sábado, porque esse é o nome transliterado para o nosso português, sábado, que na verdade foi transliterado dessa forma para o calendário que foi inserido no nosso contexto como Saturday, o dia de Saturno, uma ovação ao Deus Saturno. Irmãos, sábado não é o dia de sábado. Sábado é o dia do descanso. E o dia do descanso é o dia em que nós realmente descansamos das obras das nossas mãos. Porque foi assim que o próprio Deus fez. É o dia em que nós descansamos daquilo que nos traz cansaço. Porque desde que Adão e Eva pecaram, o trabalho é feito com cansaço. É o dia em que nós não só descansamos o corpo físico, mas é o dia em que nós nos depositamos diante do Senhor para descansar a nossa mente e aprender com Deus a florescer misericórdia. Sem esse descanso, o aprendizado ele vai ficar turbulento, tumultuado. É preciso que vocês estejam realmente bem acomodados. É preciso que vocês estejam confortáveis aí, para que vocês consigam de verdade absorver, aprender, descansando daquilo que Deus está falando ao coração de vocês. Portanto, irmãos, para que nós de verdade possamos florescer misericórdia, é preciso entender que Jesus Cristo é o Senhor do sábado. A palavra sábado, que é Shabbat no hebraico, e que os judeus não utilizam somente ela no dia do Shabbat, eles falam Shabbat Shalom, ou seja, descanso em paz. É isso que significa Shabbat Shalom, descanso em paz. Porque o descanso precisa ser em paz. Mas talvez você esteja pensando, e talvez aí já confabulando na sua mente, por que alguns irmãos, na verdade, uma corrente especificamente de irmãos, os adventistas do sétimo dia, eles se prendem ao descanso no sábado, porque eles estão fazendo o mesmo que os fariseus, fundamentando-se na literalidade, na lei, e esquecendo-se, na verdade, de que há uma necessidade de fazer uma exegese bíblica, um entendimento maior do que significa a palavra de Deus, do todo, que a palavra de Deus ela não se resume ao Antigo Testamento, assim como ela não se resume ao Novo Testamento, mas ela compreende Antigo e Novo Testamento. E é por isso que Jesus diz que essas palavras elas se entrelaçam, e ele diz assim: eu não vim para abolir,
mas eu vim para se fazer cumprir, porque eles não estavam cumprindo o que deveria ser cumprido. Jesus é o Senhor do sábado, pelo seguinte, Ele é o Senhor do descanso pelo seguinte, porque quando o primeiro ato de descanso acontece, é em que momento? É no momento em que o Senhor, depois de ter feito tudo, o próprio Deus, depois de ter feito tudo, e quando a gente diz o próprio Deus, a gente está falando de Elohim, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles juntos, a Trindade, fizeram todas as coisas, e lá estava Jesus Cristo fazendo. Lembra, Brian, quando nós falamos sobre isso? Lá estava Jesus Cristo fazendo, operando naquele mesmo dia com Deus, criando todas as coisas. E o texto de João, só no seu primeiro capítulo, vai nos lembrar disso. O Verbo se encarnou e veio habitar entre nós, porque no princípio Ele estava criando todas as coisas. Portanto, irmãos, o primeiro ato de descanso, ele acontece depois que Deus cria todas as coisas, porque Ele entende que era assim que tinha que ser, todas as coisas criadas, e agora sim, Ele descansa, mostrando para nós que haveria de ter um dia de descanso. Contudo, por que então que os reformadores, por que então que os crentes reformados e até os pentecostais e neopentecostais, os pentecostais assembleanos estão ali cultuando no domingo? Os reformados presbiterianos estão aqui cultuando no domingo, e os neopentecostais da Internacional da Graça estão ali cultuando no domingo. Por quê? Porque Jesus, com a sua graça, instaura para os judeus e para nós uma nova roupagem, um novo entendimento para o descanso. O descanso agora, ele não é apenas para nós descansarmos daquilo que nós já fizemos ao longo da semana, mas ele é agora também para nós devotarmos ao Senhor no primeiro dia daquilo que Ele já estará nos dando na próxima semana que virá. Ou você não sabe que hoje, domingo, é o primeiro dia da semana? A Bíblia nos ensina que os principais eventos da era cristã, da era da graça, ocorreram no domingo. Jesus ressuscitou no domingo. Depois você confere em casa, João capítulo 20, versículo 1, então. Jesus aparece para os 11 discípulos, ressuscitado, no domingo. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, que era um domingo. Nesse mesmo domingo, Pedro vai fazer o primeiro sermão e vai fazer a primeira cura, o primeiro milagre como discípulo, como apóstolo. A primeira maravilha depois de Jesus, quem faz é Pedro, curando um coxo na porta do templo, que ficava na porta do templo. Sabe por quê? Venha na escola dominical que você vai saber. Se você não sabe, pergunta a irmã Dorinha, que ela sabe. Ela sabe de tudo, ela vem na escola dominical. Em Troade, os crentes se juntaram para adorar todos juntos, lá em Atos capítulo 20, no domingo. Paulo instruiu os crentes para trazerem as suas contribuições na casa de Deus, em 1 Coríntios capítulo 16, no domingo. Jesus apareceu a João na ilha de Pátimos, no capítulo 1, versículo 10 de Apocalipse, no domingo. Portanto, irmãos, a graça agora mostra para nós, nesse momento da redenção, que nós não podemos mais apenas descansar no sábado por aquilo que nós fizemos.
Nós precisamos descansar no sábado, no Shabá, no dia do descanso, por aquilo que o Senhor já nos deu e por aquilo que o Senhor vai nos dar, mesmo que nós ainda não estejamos vendo, porque nós não caminhamos por vistas, nós caminhamos pela fé. Então eu já creio e eu ofereço ao Senhor a minha devoção, a minha dádiva ao nosso Deus, por aquilo que eu creio que já vai acontecer de bom comigo ao longo desta semana. Mas se vierem coisas ruins, pastor, se vierem coisas ruins, é porque a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, quer que a gente passe por aquele momento de tribulação, para nós nos tornarmos mais fortes, porque Paulo escreve que a tribulação produz perseverança, experiência e esperança. Portanto, irmãos, por isso que os nossos irmãos adventistas estão errados. Não é no sábado, é no domingo. Isso é o que diz a teologia bíblica, a história bíblica, a narrativa bíblica. Mas a narrativa histórica, escrita, está lá escrita pelos pais da igreja. É só você procurar na internet livros dos pais da igreja, da patrística, que você vai encontrar lá os homens dizendo que a igreja se reunia no domingo, desde o primeiro século. A igreja se reunia no domingo. Eusébio, o historiador, vai escrever isso 324 anos depois de Cristo. E Constantino, ele, no quarto século, instaura de vez o cristianismo como a religião oficial do reino, do império. E ele diz que estes cristãos deveriam se reunir no domingo, porque o povo já estava habituado a se reunir no domingo. Por quê, irmãos? Porque Jesus é o Senhor do sábado. Jesus não é o Senhor do sábado, do dia de sábado, que eu já expliquei. No calendário, sábado significa Saturday, dia de Saturno. Mas para nós, sábado, a palavra sábado significa Shabá, descanso. E por isso nós nos reunimos no domingo, irmãos, porque é o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor. Por isso no domingo nós tratamos de estar em devoção ao nosso Deus. Por isso no domingo a gente trata de querer aprender mais de Deus. Por isso no domingo a gente trata de querer oferecer mais para Deus. Por isso no domingo a gente trata de fazer com que a nossa família carnal, consanguínea, entendam que o domingo é o dia do Senhor, que nós precisamos dar um dia para adorar, nos descansarmos, nos compenetrarmos em Deus e comungarmos com os nossos irmãos, que é a nossa família da fé. Afinal, se entendeu que Shabá é dia de descanso, é dia de todas as obrigações, sejam elas profissionais ou financeiras, serem evitadas para podermos de verdade descansarmos no Senhor. Para que neste dia nós possamos literalmente descansar no Senhor e oferecer a Ele a nossa adoração, a nossa comunhão dos santos e a nossa fidelidade através das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Concluindo, irmãos, misericórdia quero, não sacrifícios, diz o Senhor. Não é anular os sacrifícios de devoção que precisamos dedicar ao Senhor, mas sim de entendermos que nossas ofertas, nossa vida ao culto, nossa dedicação ao templo, de nada tem valor se não for feito com misericórdia, um coração miserável, plenamente dependente de Deus. Irmãos,
na dependência total e humilde de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os nossos atos não têm valor para Deus. Eu espero que daqui para frente, a partir deste sermão, quando formos criticar alguém, nós paremos e pensemos antes: será que estas críticas elas serão feitas porque tal pessoa está contrariando a palavra de Deus, tal pessoa está escandalizando o Evangelho, tal pessoa está se tornando pedra de tropeço para a obra do reino de Deus, para a pregação do Evangelho? Ou porque simplesmente tal pessoa está contrariando um hábito meu? Não são os nossos hábitos que têm que ser combatidos, irmãos. Ou a quebra, melhor dizendo, dos nossos hábitos que precisam ser combatidos, mas a quebra daquilo que é a palavra de Deus. Isso é que precisa ser combatido. E daqui para frente a gente pense melhor nas nossas atitudes quando nós formos exercer ou pensar em não exercer misericórdia para com as pessoas. Que o Senhor assim nos abençoe. Em nome de Jesus.